A gente vai conversar mais agora sobre a situação dos aluguéis que tem preocupado moradores e comerciantes. Nós já falamos com um representante de uma. Falamos, inclusive, entramos em contato com a representante de uma imobiliária que nos contou que quase 1.000 pessoas pediram a negociação dos aluguéis. A gente vai ouvir o que ela disse. Estamos recebendo realmente uma demanda maior, em torno de 12% da nossa carteira, que tem 8.000 imóveis, já tivemos alguma negociação ou estão em andamento. Apesar de nós não termos como definir isso, porque é uma decisão que cabe ao proprietário, nós temos recebido, acolhido o inquilino nesse momento bastante delicado, onde sabemos que muitos estão preocupados em honrar com seus compromissos, e juntos ao proprietário levamos essa proposta e estudamos formas onde fique bom e inteligente para todas as partes. Temos tido bastante receptividade dos proprietários, eles estão sido bastante solícitos, entendem bastante o que está acontecendo e a maioria dos imóveis realmente mais impactados são os comerciais, onde o comércio fechado acaba impactando diretamente nos rendimentos. Bom, a gente vai falar agora com um advogado especialista em direito imobiliário, que vai nos dizer o que pode ser feito num momento como esse, né, em que ambas as partes estão com dificuldades. Converso agora com Gabriel Faller. Bom dia, obrigada pela participação aqui no Bom Dia. A pessoa que está negociando, né, que quer negociar e pede a negociação ao proprietário, ele deve ceder ou ele pode se negar a fazer essa negociação? Nos contratos, o que acontece, Dani, bom dia a todos, ele não é obrigado a ceder, né? O que acontece é que hoje a palavra de ordem é o bom senso, né? Tem que ter ambas as partes precisam ter o bom senso na hora dessa negociação, mas porque não é muito sábio para o proprietário, né, perder o seu inquilino, que em situações difíceis como essa que nós estamos passando, vai ser difícil achar outro, né? E também o inquilino, por sua vez, ele precisa fazer essa proposta, mas o proprietário, respondendo a tua pergunta, não é obrigado. Mas não é muito sábio da parte dele, né? Não ceder um pouquinho. Então, o bom senso é que deve prevalecer aí nessas negociações. E nessa negociação, o histórico de bom pagador pode pesar, pode fazer diferença? Não tem dúvida. Não tem dúvida nenhuma, porque o bom pagador, ele já está com, digamos assim, um crédito. Olha, se eu não atraso minhas parcelas, se eu pago um condomínio em dia, se eu pago IPTU em dia, é outro detalhe, né? O condomínio e IPTU são taxas e impostos que perseguem o imóvel, então o proprietário, o inquilino paga isso, mas o proprietário é que responde no fundo. Então, se ele for bom pagador, digamos assim, bom inquilino, não tem dúvida que isso aí facilita demais e as duas partes podem compor um acordo aí e formalizar isso de várias formas, por e-mail, não precisa se encontrarem para fazer isso, ainda mais nessas épocas. Bom, a orientação é procurar as imobiliárias, né, que fazem a intermediação dessa negociação, mas se não houver um acordo, a justiça pode ser um caminho? Olha, a justiça, o que eu sempre digo, assim, tenta evitar ao máximo a justiça. Lógico, se for inevitável, olha, a pessoa não tem condições de pagar aquilo que já foi falado antes, assim, reforça, né? Avisa antes, não vou conseguir pagar esse mês, notifica a pessoa, né? Simplesmente não, assim, não, de uma hora para outra não deixa pagar, não deixa de pagar, né? Então essas circunstâncias todas assim tem que ser avisadas, que depois, caso houver uma demanda judicial, podem sim favorecer, né, as partes, porque elas avisaram. O juiz vai nesses contextos que nós estamos vivendo, ninguém sabe o que uma demanda judicial vai sair. Então, ou seja, evitar uma demanda judicial é sempre o melhor caminho. Caso não se consiga de maneira nenhuma, digamos, entrar num acordo, né, aí sim, digamos, enfrentar judicialmente, colocar lá a situação e vamos ver, né, o que pode acontecer. Ninguém sabe ainda, porque é uma situação nova. Eu tenho certeza que a justiça também vai se dividir nesse caminho aí que nós vamos enfrentar.
as vias de regra, os contratos são para serem cumpridos, né? Então tem que evitar ao máximo alguma demanda ou notificar, falar com o proprietário, negociar, né? E sempre por escrito, se possível. Romper contrato não é uma boa alternativa. Não sugiro. Não seria bom para o proprietário, né? Nem para o inquilino, né? Agora, se tu tiveres outra oportunidade, né? Você pode romper o contrato. Romper um contrato de aluguel, tanto por comercial quanto o residencial, ele demanda alguns requisitos, né? Se for falar denúncia vazia, por exemplo, você está criando multas, uma série de coisas que depois vão ser analisadas de um processo se porventura houver. Mas procura a administradora do imóvel ou, se for direto, com o proprietário, notifica e resolve formalmente isso. Tá certo. Muito obrigada pelas orientações. Uma boa terça-feira para o senhor. Obrigado a vocês também.